Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero ler esse texto, Padre Reginaldo. Sou aquela mãe de Santa Bárbara, oeste, que estive aqui na sua última visita e pedi uma bênção para o meu bebê. O diagnóstico foi descoberto. Ele era portador de síndrome de West. Eu quero dizer que hoje eu estou aqui novamente para agradecer as vitórias de ter meu filho nos braços. Eu vim aqui nesse Louvemos para agradecer. Os milagres vão surgir. Quem é essa mãe que está aqui? Cadê, filho? Louvado seja Deus. Vem cá, traz ela aqui. Quando eu cheguei aqui, teve uma mulher que queria dar um testemunho. Quem foi? Cadê? Traz a mulher aqui. Tem uma outra que queria dar o testemunho. E tem um senhor que está nos assistindo agora e mandou o seguinte recado: Padre José Carlos Jacutinga, minha esposa está aí e é a Lourdes. São testemunhos de graças e bênçãos. Vem cá, minha filha. Os milagres vão surgir. Como é seu nome? Janaína. Conta para todo o Brasil. Deixa eu falar. Não consegue? Conta você, filho. Nosso filho foi diagnosticado. Vem para cá, ó. Vem para cá. Vocês estão agora estão na luz. Nosso filho foi diagnosticado com síndrome de West. É uma síndrome muito rara. É um tipo de epilepsia muito rara e grave. Pode causar sérios danos cerebrais na criança, né? A gente conseguiu controlar essas crises com uma medicação importada, com toda a luta conseguimos comprar. E as crises quase acabaram por 90 dias. Agora retornaram bem mais leves. E a gente ainda está na luta, né? Eles falavam que não ia passar do primeiro ano de vida. Quantos anos ele tem? Ele tem 1 ano e 1 mês. Louvado seja Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Os milagres vão surgir. Deus abençoe. Eu quero dizer, há tantos testemunhos. Eu não consigo abrir o microfone para todos. Depois tem uma senhora que vai nos contar. Fala, meu filho, como é que eu vou evitar? Se você fica de pé, Deus quer falar por você. Diga lá. Aqui, eu tenho câncer. Câncer. Aí eu fui curado na Caixa Nova. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas. Os milagres vão surgir. O texto que eu sugiro agora, essa música vai acompanhar o tempo todo, até a adoração. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua mente, ao teu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faze isto e viverás. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. E lhe arrancaram tudo e espancaram. E depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem, passou diante dele por outro lado. O mesmo aconteceu por um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante por outro caminho.
mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele e viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? O especialista da lei respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Canta a igreja. Canta a igreja. Uma nova canção. Uma nova canção. Que recebe do Espírito. E recebe do Espírito. Uma nova unção. Uma nova unção. Confesso que quando eu escutei essa música pela primeira vez, ela não me agradou. Depois ela me apaixonou. Tanto que faz parte do CD Faça-me Crer. E eu tenho cantado muito, principalmente nos retiros. E Deus tem colocado no meu coração muito essa necessidade de pregar retiro. Mais do que sair fazendo eventos, shows, Deus está colocando itinerário e missão de pregar retiro. Principalmente baseado na palavra de Deus. Por isso que Deus tem mostrado isso agora como uma virada na minha vida. De ser pregador de retiro enquanto Deus me der saúde. O texto de hoje, para essa tarde, de manhã, já refletimos ponto a ponto. Quem gostou do Pai de Misericórdia? Ótimo. Agora eu tenho 45 minutos para falar sobre a parábola do bom samaritano. A pergunta que é feita pelo especialista é uma pergunta muito real. Mestre, o que devo fazer para receber a herança eterna? Veja, de novo vem o tema da herança. Quem recebe herança? Alguém pede herança? A herança nos é dada. Primeiro o homem se coloca como destinatário da herança. Ele diz: como é que eu faço para receber a herança de Deus? Eu quero lembrar que Jesus é o filho primogênito. Então a herança é dada a ele. E ele, por sua vez, muda. E ele tira do povo de Israel e dá aos novos destinatários, que é a igreja, que nasce em Pentecostes, que nasce em Jesus Cristo. Senhor, como eu vou receber e posso receber a herança de Deus? Pois bem, como receber herança? Uma pergunta que vem acompanhada de vários questionamentos. De novo, eu quero lembrar, quando Jesus tem algo importante a falar, ele fala em... gente, desde manhã, Jesus, quando tem algo importante a falar, ele fala através de... para exemplificar, para que o Espírito Santo atualize no tempo em que ela for lida. Portanto, é para ser atual no tempo de Deus. O que devo fazer para pertencer à vida eterna? O que devo fazer para herdar? A resposta do doutor da lei. O que diz a lei? Jesus responde uma pergunta com uma pergunta. O que diz a lei? O doutor responde corretamente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é novidade em Jesus Cristo? Não, isso é do Antigo Testamento.
Tanto é que é impressionante você perceber, há 2 semanas atrás, quantas vezes Jesus disse: vocês sabem o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo, eu porém vos digo, amai vossos. Então, gente, tem novidade aqui. Amar a Deus e ao próximo é novidade do Evangelho? A novidade do Evangelho é amar rezar por aqueles que nos... Como é que a gente não vive isso? Que cambada de sem juízo que somos nós. Se já no Antigo Testamento, amar a Deus e ao próximo, já está resolvido. Não está tanto não. Tanto é que é matéria da nossa reflexão hoje. Na verdade, todo mundo sabe, mas às vezes nós esquecemos que amar a Deus, só que esquecemos como Deus chega até mim. Nós imaginamos que Deus chega até mim só de forma direta, sacramental, e nós esquecemos que Deus vem até mim pelo próximo. É fácil, você diz, Deus vem a mim de forma extraordinária, nos dons, nos sacramentos, mas nós esquecemos que Deus vem a mim pelo próximo. Nós esquecemos que o próximo é a revelação de Deus para mim. Por isso, amar o próximo de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Isso está claro, mas ainda não está compreendido. Por isso a pergunta: quem é meu próximo? Veja, gente, nós estamos falando, e eu dou continuidade à primeira e à segunda palestra, nós estamos falando de um Oriente Próximo, nós não estamos falando do mundo ocidental. Nós somos ocidentais, eles são orientais. Tudo que eu falei sobre o patriarca, sobre o pai, sobre família, se aplica aqui. Para eles, no tempo de Jesus, quem é meu próximo? Quem faz parte do meu clã, quem é da minha família. O próximo é aquele que, de alguma forma, tem uma relação comigo, de parentesco, de familiaridade. Portanto, quem era do clã? Você já vai pensar. Então, o próximo do judeu, do tempo de Jesus, era muito limitado, era. A lei descrevia o próximo. A nacionalidade descrevia o próximo. Então o próximo era alguém já pré-definido. Jesus dá um salto. Jesus diz: não, o teu próximo não é tua família, e nem só os judeus. O teu próximo é aquele que se impõe na vida, porque Deus vem a mim pelo próximo. Jesus conta uma parábola, a parábola que um homem descia de Jerusalém para Jesus. Ai, Senhor, a hora Nossa Senhora do Bom Sono. O homem saiu de onde? Jerusalém. E estava indo para que cidade? Jericó. Ele estava indo para? Pois bem, eu vou fazer agora a viagem em novembro para a Terra Santa. Já estou programando uma para março. Vou fazer, porque eu acho que o povo tem que conhecer um pouco essas coisas. Bom, Jerusalém era a capital, o templo dos cristãos, dos judeus, o templo econômico, o lugar de muitas coisas. E ele estava indo para Jericó. Qual que é a cidade mais antiga do mundo? Não sei, eu não estava lá. Jericó.
A cidade mais antiga do mundo é Jericó. Por isso aqui tem vários aspectos. Tem que passar por quando você sai de Jerusalém e vai para Jericó, você passa por um pequeno deserto de Judá. É chamado deserto de Judá. Lugar onde vive assaltantes, maltrapilhos, pessoas que eram excluídas da sociedade e comumente assaltavam. Portanto, descendo de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos assaltantes. Arrancaram, espancaram e deixaram ele quase morto. É importante você entender que também existe uma teologia profunda, porque quem é o bom samaritano por excelência? Jesus Cristo. Quem é chamado o bom samaritano? Quem é chamado o bom samaritano? Mas ele está contando uma parábola, e nessa parábola o homem saía de Jerusalém a Jericó. Segundo a tradição apatrística, Jericó teria sido o lugar onde Adão e Eva foram tirados do paraíso e foram expulsos do Éden. E onde teriam eles ido? Jericó. Portanto, veja aqui a descida da humanidade. Aquele homem que foi espancado, jogado à beira do caminho, maltratado, bateram, arrancaram a sua dignidade, deixaram semi-morto. É a humanidade, não é nem eu nem você, é a humanidade como um todo. Porque quando os nossos primeiros pais no paraíso, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, eles, como consequência da busca, esses dias alguém me perguntou, Deus criou tudo, padre? Criou ou não criou? Deus criou tudo? Ô gente, Deus criou tudo? Então criou o diabo? Hã? Agora a porca torceu o rabo. Tá vendo que confusão? Nem vou perguntar para o ministério. Não, dona Bete, Deus não criou o diabo, não. Deus criou tudo e criou o homem criou o diabo. Gente, Deus não pode ter criado o diabo, porque o diabo é mau. Quem criou o mal foi o homem que desobedeceu, o homem que teve avareza, o homem que desejou, o homem que buscou. Por que eu estou dizendo isso? Porque segundo a tradição, o que aconteceu? O homem saiu do paraíso e foi a Jericó. A humanidade, quando ela desobedeceu a Deus e ela deixou de ouvir a Deus, perdeu a comunhão com Deus, o que a humanidade aconteceu? Perdeu a comunhão, primeira, tirou da dignidade, foi expulso, foi flagelada, exatamente a parábola. Um homem estava indo de Jerusalém a Jericó, a descida do paraíso, a expulsão do paraíso, e nesse caminho ele foi assaltado. Gente, o inimigo nos assalta, nós somos flagelados e às vezes, devido ao mal agindo em mim e em você, nós ficamos semi-mortos. Da mesma forma que o filho pródigo, nós nos consumimos em desgosto, nós nos consumimos em perdas, nós nos consumimos no ódio, e nós ficamos esfarrapados à beira do caminho. Não sei se você compreende que a humanidade, ela perdeu a comunhão, ela desceu. Quando diz que Deus, Jesus, lá em Efésios, é maravilhoso esse texto, Jesus Cristo sendo Deus,
apartou-se de todas as suas glórias e fez-se homem em tudo menos o pecado, assumindo a nossa condição humana, o bom samaritano. Ele veio ao encontro da humanidade decaída, machucada, ferida, à beira do caminho. Você percebe de novo? Deus é misericordioso. Lembra que eu falava que o pai de misericórdia foi correndo para o filho novo, depois saiu para o filho mais velho. Jesus Cristo, o bom samaritano, desceu para nos encontrar. Porque nós, a humanidade estava jogada à beira do caminho. E quantas vezes nós temos pessoas flageladas, machucadas, feridas à beira do caminho. Continuemos. Entenda, desceram quem? Por favor, quem vai no microfone me ajudar? Contava Jesus. Jesus respondeu: um homem descendo de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, que lhe arrancaram tudo e espancaram. Depois foi embora e o deixaram quase morto. Segue, Carlos. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Opa, espera. Passou perto desse moribundo, desse flagelado quem? Um sacerdote. Oh, meu Deus, mas Jesus pegou pesado, hein? Ele quer dizer que um padre, não, ele não falou padre, mesma coisa, só muda o tempo. Que um sacerdote passou e não fez nada. Depois passou mais um, que é o levita. Padre, será que essas pessoas não sentiram tocar o coração? Não. Você sabe por quê? Porque a lei estabelecia que aquele homem caído não era o próximo, porque não era da família, não se sabe se era judeu, não era o próximo, a lei não prescrevia, pelo contrário, ao tocar numa pessoa ensanguentada, talvez um assaltante, ele estava impuro. O sacerdote, o escriba, tinham funções religiosas, eles estavam vindo do templo, eles estavam descendo também, ou subindo para o templo, não sei, mas eles estavam indo em função religiosa. Gente, era claro para eles: se eu tocar nesse morto-vivo, eu estou impuro, eu não vou poder fazer minha obrigação. Então, na verdade, eles não descumpriram nada, eles estavam corretos, eles estavam legitimamente corretos. Por isso, é complicado para aquele homem que pergunta: quem é meu próximo? Quem é nosso próximo? Cuidado que às vezes o nosso próximo é o só da nossa pastoral, o nosso próximo é só quem lê na nossa cartilha, o próximo é só aqueles que nós gostamos, o próximo é só aquele que nós nos damos bem, o próximo é só aquele que comunga com as minhas ideias, o próximo é só aquele que eu tenho interesse, o próximo é só aquele que me traz vantagens. É muito atual essa parábola. E às vezes o próximo, que eu não gosto, não é atendido. Quem é o próximo? Não sei se você entende, que às vezes nas nossas ocupações, até pensando em servir a Deus, nós excluímos. Nós agimos como no antigo preceito: o próximo é meramente uma questão de escolha. Filhos queridos, para nós parece um tanto estranho sobre essa questão, quem é o próximo, ter compaixão, tá? Quando o samaritano age, quando o samaritano, ele até peca contra a prudência.
O samaritano está passando e vê um homem cair da beira do caminho. E se fosse uma armadilha? Quando, vocês sabem disso, que às vezes você está dirigindo, armadilha. A pessoa está lá, hoje estão fazendo isso nas rodovias, diz que passou mal, se joga no chão, você para para socorrer, assalto. Não é? Você está dirigindo, alguém vem dar uma batidinha para você parar e discutir, assalto. E no tempo de Jesus, não podia ser? Não podia aquele homem caído ser uma armadilha dos assaltantes? O samaritano chegou a ser imprudente, mas ele foi ao encontro. Ele não teve medo. Ele acolheu o ferido. E tem um verbo. Por que Jesus é o bom samaritano? Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra agiu por compaixão é exclusivo de Deus e de Jesus Cristo. Você não vai ver no Evangelho uma outra pessoa usado esse verbo agiu por compaixão. Só é usado agiu por compaixão Jesus Cristo. Então, quando diz no bom samaritano, viu e teve compaixão, opa, ali a relação. Jesus é o bom samaritano. Jesus é o nosso bom samaritano. Jesus veio em nosso socorro. Você sabe que essa reflexão me fez surgir até uma música, é verdade. Por suas chagas fomos curados, por sua cruz fomos libertados. Depois nós podemos cantar exatamente esse conceito, que quem nos curou, quem nos libertou, quem veio em nosso socorro, quem pôde mudar a humanidade, só podia ser Jesus, e só foi Jesus, o bom samaritano. Teve compaixão. É interessante observar o verbo desta parábola. Viu, teve compaixão. O teve compaixão, já expliquei, só vale a Jesus e a Deus. Tem mais. Ele assume um risco. Pode ser uma armadilha, mas eu, como misericordioso, eu vou atrás. Ele, diz o verbo, ele viu. Gente, há muitas formas de ver. Eu sempre falo, existe o ver, que é ver e não enxergar, que a maioria de nós fazemos isso. Você está passando na rua, tem até uma música disso, que não é minha, do Padre Zezinho. Você vê um mendigo, pau d'água. Você vê uma pessoa fedido. Você vê uma pessoa, você viu, mas não enxergou. Às vezes, nos nossos relacionamentos, a gente vê, mas não dói. Nós assistimos televisão, fala assim, nós vemos que o Brasil está indo para o buraco, e está. Gente, está faltando professor, está faltando médico, não me venha me falar de trazer médico cubano para cá, pelo amor de Deus. Padre, o senhor é língua, eu sou. Não venha me dizer que está bem a questão da saúde, faltando médico, faltando saúde, faltando remédio nos postos de saúde, faltando professor, faltando esgoto, faltando água, como a gente viu no Rio Grande do Norte. Eu vi uma reportagem, 3 anos a torneira sem ter água, e todo mês ainda chegando o boleto para pagar a água. Me faça meu favor. Às vezes a gente vê e não enxerga. Vocês me perdoem, o Brasil está numa sonolência política tremenda. Nós estamos no ano da eleição, daqui para frente, que vai ter candidato vindo falar dos pobres. Nunca o pobre é lembrado como no ano de eleição. Todos vão resolver o problema. Gente, acorda, pelo amor de Deus, vamos ver, enxergar que as câmeras dos vereadores, na maioria, não estou generalizando, eu tenho que cuidar, não é generalizar, mas as câmeras dos vereadores não estão legislando de acordo com a sua cidade, estão ganhando salário, não comparecem nas sessões,
ficam preocupados com os seus projetinhos e as cidades não crescem, os estados não crescem. Pelo amor de Deus, católicos, cristãos, cadê a consciência política? Não tem esgoto, devia ir para a rua fazer protesto. Temos que eleger, gente. É um absurdo a gente pensar no Brasil tão rico que a merda que a gente põe em casa vai para o rio. Gente, eu não consigo entender. Não consigo. Ainda nós do norte e sudeste, nós somos abençoados. O povo que está me acompanhando no nordeste são tão judiados. Vê, mas não compreende. É um jeito. A gente vê o caído. Não é minha família. Esses dias a gente se acostuma com as notícias ruins. E só nos dói quando pega alguém da família. Concorda comigo? Concorda? Todo mundo sabe que tem sequestro? Quem sabe que existe sequestro no Brasil? Mas enquanto alguém da família não for sequestrado, a gente não vai se incomodar. Infelizmente, a maioria, todo mundo sabe que falta água, só reclama quando a tua torneira. Porque o teu próximo não te dói. Porque ter doença, graças a Deus, na minha família não tem. Você entendeu que nós estamos com uma noção de próximo do Antigo Testamento? Você entendeu que para nós ainda não atualizamos que o próximo não é só da minha família? Tanta gente fala que o câncer existe. Toda a família se compadece quando alguém tem câncer. Do resto, tem. Ainda não me pegou, não pegou minha família. Você entende que o nosso conceito de próximo está tão atrasado? E Jesus está dizendo, não é esse o conceito de próximo. Viu, se compadeceu. O viu desse homem é comprometer-se, é permanecer junto, é descer da montaria. A palavra descer, a embaixada do verbo. Eu tenho estudado muito o homem que socorreu, o bom samaritano, ele desceu do cavalo, desceu da montaria. Deus, quando assumiu a condição humana, aquilo que nós rezamos no Ângelus, a embaixada, a descida de Deus na humanidade. É tão interessante. E nós, como chamados a ser bons samaritanos, gente, nós temos que descer para subir junto. Eu tenho medo muito das pessoas que eu quero me salvar sozinho. Cuidado, eu quero me salvar sozinho. Não, Deus vem a mim pelo próximo. Padre, eu não gosto dessa parte. É ruim mesmo. Tanto que nosso Senhor disse, se você está para fazer uma oferta, gente, eu acho tão sério isso, e você lembrar, não é você ter algo contra alguém, você lembrou, puxa, eu não gosto daquele cara, desgraçado, não gosto. Não, você lembrar que fulano tem algo contra você, deixa a oferenda e vai se reconciliar. Deus vem pelo próximo. Gente, isso é novidade, por isso evangelho, boa notícia, algo que Jesus está revelando. O samaritano viu, e aquele caído era o próximo. Compaixão, a palavra compaixão é forte compromisso afetivo. O que significa a palavra compaixão? Comprimir-se de coração. O que quer dizer compaixão? Comprimir-se de coração. O que é comprimir? Se focar. Eu estou só traduzindo. O que é compaixão? Eu me foco, eu vejo, me compadeço. Quer dizer, eu não enxerguei, eu vi. Eu não passei o olho. Gente, o nosso olhar, ele é muito... Ele tem vários aspectos, tanto que existe lentes multifocais, é a minha, que eu tenho que agora, depois dos 40 anos, você fica assim, né? E mexe para um lado, para o outro. O nosso olho, você passa o olho assim,
Eu posso passar o olho, dependendo para mim é tudo cabeça de repolho. Com todo respeito, não desmerecendo, porque depende de onde eu enxergo. Para mim, gente, quem tem problema nos olhos sabe, embaça. Você não vê fisionomia. Eu tenho o maior problema. Às vezes eu passo perto de uma pessoa, se eu não estiver olhando no olhar, eu não vejo o rosto. O ver é muito diferenciado. A senhora usa óculos, não é assim? É. Você vai descer um degrau, parece que sempre você tem outro. Você tem que cuidar. É, gente. São as limitações. Por isso, comprimir-se, quer dizer, você olha aquela pessoa, então você não passa. Você olha, se envolve. Você olha e toma para si as dores. Isso falta dentro de casa, inclusive. Mas eu não quero falar de casa não, porque o próximo dentro de casa está claro. Eu estou falando do próximo, além família. O samaritano que passa, ele não está preso na lei como levita. Ele não está preso na lei como sacerdote. Pelo contrário, ele é escorraçado da lei. Um samaritano, isso por causa de uma briga, 900 e poucos anos antes de Jesus Cristo. Por que surgiu os samaritanos? Porque foi dividido o reino de Judá e o reino de Israel. 2 reinos, do sul e do norte. De repente, um povo, se não me engano os hititas, aqui me falha um pouquinho a memória histórica, mas um grande povo desceu e tomou o reino, e o outro ficou puro. Os que ficaram puros, construíram Jerusalém. Eu tenho que simplificar isso só para não entrar em detalhes. E esses se achavam os judeus puros. Os judeus que foram dominados e tiveram que conviver com o povo pagão, eram chamados de samaritanos, povo não puro. Por que não puro? Porque tiveram a invasão e as mulheres acabaram casando com pagãos e acabaram sendo tidos como excluídos. Esses samaritanos, por isso a briga. Que culpa tinham eles de ter sido invadidos? Mas eram excluídos. O levita preso na lei, o sacerdote preso na lei, mas o samaritano era livre, excluído, porém livre. Ele olhou, ele comprimiu-se de coração. Interessante, o samaritano, ele age com coragem. Ele que podia fazer o quê? Bom, eu estou vendo aquele lá, que a gente faria isso, né? Eu vou procurar, vou ligar para o SAMU. SAMU, tem alguém doente aqui, ó. A gente faz isso, no máximo. Ô policial, tem alguém que desmaiou aqui. Ô segurança. Não, o samaritano não fez isso. Ele não ligou para o SAMU. Ele não foi atrás de outro, ó, vamos lá com o socorro. Não, ele desceu, ele pegou 2 substâncias. Qual substâncias? Óleo e vinho. Por que alguém viajava com óleo e vinho? Para seu consumo. Só que ele usou óleo e vinho para fazer um unguento. Este unguento que foi para usado onde? Na cabeça do assaltante? Feridas. Como é que é o nome das duas coisas? Óleo e vinho. É um remédio. Quem estuda medicina antiga, aquelas coisas práticas, nós sabemos o poder do vinho. Nós só achamos que é só para deixar tchuco. Não. O vinho é remédio, gente. E o óleo é remédio. O óleo é unguento. Só que, não precisa forçar muito. Onde você lembra que tem vinho? No boteco, eu sei, não precisa, mas que coisa, gente. Valei-me, tem alguém que tem coragem de falar boteco? Quem foi? O pobre infeliz. Aonde que tem vinho? Na missa. Eita, povo impuro, cabeça suja sou.
Onde que tem vinho, gente? Na missa. Quando Jesus fez a última ceia, qual foi a matéria que ele disse? Isto é meu sangue, foi o vinho. Consegue entender? Os samaritanos usou vinho. E na última ceia foi usado vinho. Transformado em que para nós é então já entendeu uma coisa? Que a Eucaristia, o sangue de Jesus, veio para curar nossas. Então a Eucaristia é remédio. Que coisa linda, uma salva de palmas para Jesus. Mas teve uma segunda substância, que era o óleo. Onde que a gente usa óleo? Se alguém falar fritura, eu jogo o microfone. De longe, assim, pá! Onde que a gente usa óleo? No sacramento, vou dar uma pista. No batismo usa óleo? Óleo no batismo aonde? Usa óleo? Ela ficou em dúvida. Claro que usa. Óleo na moleira, não é na testa não, minha filha, é na moleira. Tem padre que faz assim, ó, mal feito. Não, tá, deixa isso aqui, depois você me entrega. Estou tentando explicar, tá igual o Pedro lá. Jesus aparecendo, vou fazer. Calma. Tá bom, depois vocês entregam. Na hora do batismo, não é na testa, é na moleira. É ungir, também não é fazer sinal da. Eu gasto óleo à vontade. E batizo de tentar afogar a criança. Tem gente que pega a conta-gota, que é isso? Batizar mesmo com a blusão. Eu te batizo, Maria, em nome do Pai, do Filho, com gosto, para não ter dúvida. E quando eu vou ungir, é na moleira, eu passo, olha assim. Não vou fazer nada, ela está tão bonita com o cabelo, estragar o cabelo da senhora. Depois o óleo no peito da criança, não é o sinal da cruz. Tem pai que tem medo de sujar, não vai de qualquer coisa. Porque comprou a roupa que é branca, vai manchar. Eu falo, pode abrir, minha filha. Eu vou passar, porque é passar óleo. Com vontade, que o Senhor penetre em sua vida como esse óleo no seu peito. Opa! Quando o padre vai se tornar ungido como sacerdote, é ungido as mãos. Quando a pessoa está doente, ou vai fazer uma viagem, ela recebe a unção dos... O que é passado na pessoa? Opa! Você percebeu que o bom samaritano usou duas coisas que são importantíssimas para a nossa cura. Ele cura as feridas. Depois ele botou sobre o seu próprio animal. Ele assumiu nossas dores, veio viver como nós, santificou nossas vidas, cansadas, vencidas de tanta ilusão. Ele assumiu nossas dores. O bom samaritano colocou na sua montaria. Se eu fico pensando, Jesus vai a pé. Padre, é o bom samaritano, para mim é a mesma coisa. O bom samaritano vai a pé, e o doente vai em cima do cavalo. Olha que coisa linda. Deus é capaz de ir a pé e nos deixar ir montado. Deus troca de lugar. Onde? Na cruz. Jesus carregou na via sacra. Ele foi carregando, e em cima da cruz estava a humanidade. O bom samaritano pega o doente, coloca em cima do cavalo e vai do lado. Jesus, saindo na via sacra, ele caminha, pega a cruz e põe a humanidade em cima. Olha, de arrepiar, não dá uma salva de palmas para Jesus? Que coisa mais linda! Mas tem mais.
ele chega na hospedaria. E quando ele chega na hospedaria, ele já curou as feridas? Curou. Ele passa, diz o texto, vai Carlos, quando chega na hospedaria, conta esse pedaço para nós. Vai lá, tem uma coisa linda ali que não pode esquecer. No dia seguinte, tirou... Opa, então peraí, leia um pouquinho antes, que tem uma noite aí no meio. Colocou-o sobre sua própria montaria, e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. Foi numa hospedaria e tratou dele. Então ele deixou na beira do caminho? Ele deixou em qualquer lugar? Ele levou para uma? Deus sempre leva na hospedaria. Deus nunca deixa seus filhos jogados ao relento. Deus sempre nos leva para casa. O Filho de misericórdia, o Pai de misericórdia, continua. No dia seguinte, Ele passou uma noite. Ele deu tempo. Ele pousou junto. Ele ficou junto. Ele só não cuidou, largou. Gente, dia seguinte, quem é a hospedaria hoje de Deus? A igreja. O duro é que nós não estamos funcionando como hospedaria. Nós estamos funcionando mais como uma prisão. Nós estamos funcionando mais como um reformatório dos dias atuais. Nós, como igreja, somos a hospedaria de Jesus. E o que é que Jesus fez na hospedaria? Ele largou e foi embora? Não. Ele levou e passou uma noite com ele. Ele cuidou as primeiras 24 horas. É quando alguém vai no médico e o médico diz assim, vocês já ouviram isso? A fase crítica são as primeiras 24 horas. Ou fulano fez a cirurgia, tá bom. Agora, a fase crítica são as primeiras 48 horas. Se passar de 72, está salvo. Já ouviram isso, né? Você percebe que Jesus pega, passa óleo, passa o vinho, leva para a hospedaria e fica com ele as horas de risco. A desintoxicação, a cura, o socorro primeiro. Continua. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro. 2 denários de quê? Na minha Bíblia tem diferente. Vamos moedas. lá. 2 denários de prata. Gente, a palavra prata vai aparecer mais uma vez. Aonde? Pelo amor de Deus. Ou VA, vergonha alheia. Aonde que aparece de novo prata? Não. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de? Opa! Consegue raciocinar? Jesus, o bom samaritano, deixa prata. Ele garante. E na prata, Jesus é vendido. Jesus é capaz de deixar para a humanidade ainda um recurso a mais. E a humanidade vende Deus. O homem é capaz de vender Deus por dinheiro, por 30 moedas. Por isso, quem vai pagar, isso está numa das cartas, se não me falha a memória, é a carta de São Paulo, que diz assim: quem pode pagar a redenção do homem? Tem até um salmo. Ninguém tem dinheiro, porque a redenção do homem custa muito alto. Só Deus pode pagar o preço da humanidade. Por isso Jesus pagou na cruz. O dinheiro não pode comprar, porque o dinheiro tanto serve para cuidar como serve para vender. O dinheiro tanto serve, mas é moeda humana. Só Jesus na cruz é que pode ser a moeda da compra da alma dos homens.
Continuando. Além disso, ele está na hospedaria. Jesus continua a pergunta. Continua, por favor, Carlos, por gentileza. Tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quando gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Você percebe que quem é que se torna o mocinho dessa parábola? Quem que é o mocinho? O bom samaritano. Quem são os vilões? Você imagina hoje? Se dizer, quem são os vilões da história? Os padres e os... É a mesma reação. Jesus transforma, gente. Jesus conta uma parábola onde ele coloca tudo em xeque. E Jesus é capaz de dizer, ou você se abre para o próximo, que vai além da tua consanguinidade, da tua empatia, do seu sentimento, ou você não é meu discípulo. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por quê? O fariseu foi perguntar, porque ele estava percebendo, quem foi perguntar, um homem instruído, ele estava percebendo que amar o próximo, a nível do clã do Antigo Testamento é fácil, porque hoje nós não conseguimos grandes avanços, porque nós estamos caducados num próximo atrasado. O nosso próximo não é o necessitado, o nosso próximo não é o que se impõe em nossa vida, o próximo não é aquele que realmente está esperando e precisa de nossa ajuda. Portanto, Padre Vieira, ao comentar essa parábola, ele diz assim: existem 3 filosofias diferentes de vida. A do assaltante: o que é seu é meu. Preste atenção, Padre Vieira. O assaltante: o que é seu é meu. Do levita e do sacerdote: o que é seu, o que é meu. Vou repetir. O do assaltante: o que é seu é meu. Dá teu relógio. Do religioso: o que é seu, o que é meu. Dá a César o que é César. Entendeu? O samaritano: o que é meu é seu. Deus diz isso, o Pai de misericórdia, para o filho que não tem mais direito à herança, para o filho que estava dentro de casa e não o via como pai, para o que caiu à beira do caminho. Deus continua a dizer: o que é meu é seu. Toma posse dele. O tempo se esgota, acabou meu tempo de palestra, e eu quero aproveitar e rezar com você um pouquinho, preparando para a adoração. Por tuas chagas, só esse refrãozinho. Eu queria que você em casa, fomos curados, Jesus. Senhor, Tem alguém que está rezando por um doente? Alguém está rezando por desemprego? Por tua cruz, levanta a tua mão para o céu. fomos libertados. Por tuas chagas, repete. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Senhor, nós queremos pedir ser curados por tuas chagas, Por tua cruz, por tua cruz. Senhor Deus, seja o bom samaritano em nossa vida. fomos libertados. E eu queria que cada um colocasse diante de Deus as pessoas que você sente que precisa rezar. Senhor, vamos trazer pessoas que vieram horas e horas de caravana.
Eu quero trazer aqui pessoas que estão mandando pedidos de oração e que está comigo pelo rádio todo dia. Nós terminamos a novena de São José. Estamos começando, sabe a novena segunda-feira? Amanhã, quem quiser acompanhar comigo, Nosso Senhor dos Perdões. Ajude-me a perdoar. Jesus nos perdoou. Eu disse que Jesus pagou. Não, moedas não eram suficientes, nem ouro, nem prata. Jesus pagou com a vida. Fomos libertados. Põe a mão no seu peito agora. Eu quero ser libertado, Jesus. Eu quero ser curado, Senhor. Eu quero ser curado, Senhor. Dai-me esta graça. Dai-me esta graça. Preparai meu coração Preparai meu coração para estar na tua presença, para estar na tua presença, na Santíssima Eucaristia. na Santíssima Eucaristia. Eu tomo posse, Senhor, Eu tomo posse, Senhor, desta libertação desta libertação e desta cura. e desta cura. Você que está em casa, eu quero muito que você tome posse. Aqui, enquanto eu fui cumprimentando algumas pessoas, uma senhora apresentou o braço com um machucado, e cada um vai colocando diante de Deus. Onde eu estava na Sé, tem até a Cleusa que estava lá, veio aqui hoje, e eu estava saindo da Sé, lá no gradil, de uma senhora com uma criança que estava desenganada dos médicos. Eu fiquei pensando, meu Deus, ela veio aqui com essa criança, devia estar no hospital. Mas essa mulher disse: Padre, eu vou para o hospital, mas primeiro eu vim no médico dos médicos. Você vai dizer, isso é louca? Não, isso é fé. Uma pessoa que é capaz de fazer algo assim, é só fé. É alguém que está dizendo no seu coração: em Deus eu estou sendo curado.